Neste vídeo eu vou mostrar todas as informações que você sempre quis saber das diferenças entre um repetidor de sinal Wi-Fi, inclusive vamos falar de características, prós e contra de um repetidor em relação a um roteador mesh, que você pode criar uma rede bem otimizada. Inclusive eu tenho um vídeo dedicado aqui no canal de como que você faz uma configuração certinha de um repetidor, beleza? Tem vídeo também mostrando testes na prática, onde com 3 unidades de roteadores mesh, inclusive esse daqui, eu consegui fazer uma cobertura de 600 metros quadrados, uma rede super estável, tá? Se vocês quiserem assistir esses vídeos, vou deixar aqui no card também. Para começar, vamos mostrar na prática como funciona uma rede com extensor. Aqui você tem na sala de estar, somente um exemplo, eu fiz uma planta aqui bem simples mesmo. Geralmente o roteador ele fica na sala de estar, ou em algum lugar da sua casa. E de repente aqui na cozinha, aqui no quarto 1, 2 ou 3, você não tem sinal de Wi-Fi. E aí o que acontece? O pessoal vai lá e acaba colocando um extensor deste aqui na tomada para que nós possamos, por exemplo, ter o sinal estendido para os próximos cômodos, beleza? Até aí, sem problemas. A questão é que quando você usa um extensor, você cria uma rede secundária e uma rede terciária, vamos dizer assim. Você cria, na verdade, uma nova rede, novo SSID. Como, por exemplo, você tem a rede A, aí você liga o extensor na tomada 1 para alcançar esta cozinha e sala de jantar, somente um exemplo. E basicamente você precisa colocar um outro nome na rede. E assim também, se você colocar mais um repetidor, basicamente você tem a rede A mais o nome Extender. Inclusive, quando eu usava repetidor na nossa casa, eu costumava renomear os repetidores por área, por exemplo. Então eu colocava lá repetidor cozinha, repetidor home office, repetidor quintal. Por quê? Para eu saber em qual era o repetidor que o meu celular estava conectado. Por quê? Presta atenção. Quando você está usando um repetidor, nós temos uma desvantagem relativamente grande, porque o seu celular muitas vezes ele não vai conseguir fazer a troca da rede A, né, do SSID, por exemplo, do seu roteador padrão para o extensor 1 e para o extensor 2. Em alguns casos até funciona, mas muitas vezes você precisa ir lá no Wi-Fi do seu celular e mudar a rede para você ter uma conexão mais estável. Então, na verdade, quando você fala de extensor, ele simplesmente pega aquele sinal e tenta replicar em outro lugar. Se você quiser colocar nomes iguais, não tem problema também. A questão é que você não vai saber em qual extensor que está, por exemplo, conectado. De repente, você fala, nossa, mas eu estou aqui no escritório, eu estou aqui no quintal, a internet está tão ruim. Não, mas está conectado, por exemplo, na rede X, né, na minha rede A. Só que como você colocou com o mesmo nome, você não tem de fato como saber qual rede está conectado. Inclusive, o repetidor tem aí uma característica de você ir perdendo um pouquinho o sinal, porque os roteadores não se conversam entre si. Basicamente, ele pega ali a informação e tenta ampliar. Já na rede mesh, nós temos algo totalmente inovador, com bastante vantagem para a otimização da rede. Então, por exemplo, aqui nós temos a mesma coisa. Nós temos um roteador na sala A, né, o roteador da rede A. Nós instalamos uma outra unidade de repetidor mesh na cozinha e uma outra unidade, por exemplo, aqui no corredor. Desta forma, está vendo esse desenho que está em malha em azul aqui? É exatamente dessa forma que os roteadores mesh trabalham. Eles conversam entre si de modo a otimizar a conexão e eliminar aquelas zonas mortas que nós chamamos. E conforme nós mais andamos e transitamos na nossa casa, melhor a rede fica. E outro detalhe importante, viram aqui que eu coloquei proposital o mesmo nome, rede A e rede A? Diferente do extensor do repetidor, a rede mesh, mesmo se você esteja utilizando 2 ou 3, você pode ir adicionando conforme a sua necessidade um roteador ali por vez. Ah, eu quero começar com 2, depois eu quero colocar o terceiro, depois eu quero colocar o quarto. Não tem problema. Quando você ligar, o roteador vai se comunicar entre si de modo que você nem mesmo vai saber qual é a rede que o seu celular está conectado. Desta forma, você vai ter um desempenho acima da média, uma vez que quanto mais você usa a rede, mais transita ali a malha vai se ajustando e não vai precisar se preocupar, por exemplo, em qual é o roteador que você vai se conectar, porque é uma rede única em malha, onde cada roteador desse aqui é de fato um ponto nativo e otimizado da rede. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu explico exatamente como que eu fiz a configuração e como que eu cobri 600 metros quadrados
com 3 roteadores mesh desse aqui. Foi uma área surpreendente, onde eu cobri desde ali da sala de estar até o último quarto, até o canto da piscina lá no fundo, lá no quintal, depois da churrasqueira. Esta área tem aproximadamente, aqui ó, ela tem 33 metros por... essa aqui é a planta, tá? Da casa de campo aqui, por 20 praticamente. Então nós temos aqui uma área de 600 metros quadrados para fazer uma cobertura. Eu fiz essa planta baixa aqui especialmente para o vídeo, hein? Ó, especialmente para mostrar para vocês os pontos de cobertura, tudo certinho, como que eu estou montando o sistema mesh, que resolveu praticamente o problema que nós tínhamos, pelo menos na área comum, na piscina, aqui atrás na churrasqueira, toda a casa, e esta área aqui que está em branco é uma área de lazer que nós temos aqui. A rede mesh é autoconfigurável, ela é otimizada para eliminar as zonas mortas, que nós chamamos de dead zones. Ela cria uma rede única em todo o ambiente e você tem uma mudança automática do ponto de rede imperceptível para quem está usando aquela rede. Bom, e o ponto de vista de custo-benefício? Vamos lá, esse realmente é um ponto muito importante. É comum as pessoas imaginarem que, por exemplo, os roteadores mesh sejam muito caros. Lá atrás era realmente muito mais caro. Mas de repente hoje você compra ali um roteador, né, achando, não, eu vou comprar um roteador com uma antena muito boa que vai resolver todos os meus problemas, porque é mais barato do que um sistema mesh com 2 ou 3 unidades, por exemplo. Primeiro ponto, já está muito mais em conta você encontrar alguns sistemas mesh. Vou deixar inclusive alguns sistemas que eu recomendo aqui abaixo e você pode assistir o review deste cover da D-Link caso vocês queiram. Este aqui é um modelo que eu fiz o review e onde eu cobri 600 metros quadrados. E além deste da D-Link, tem outras marcas que tem um custo-benefício interessante. Vou deixar todas aqui abaixo para vocês na descrição. Voltando aqui à questão do custo-benefício. Só que de repente você compra um roteador falando, não, é mais barato do que um sistema mesh. Só que aí depois você se vê na necessidade de comprar alguns extensores para ampliar o sinal da sua rede. Dessa forma, o valor que você economiza no início, ele é ilusório, porque no médio e longo prazo você vai acabar comprando diversos extensores aí, se sua casa for grande, para melhorar o alcance, só que você não vai ter uma rede otimizada como o sistema mesh. Isso inclusive se agrava se você estiver pensando em ter uma casa inteligente. Repetidores não se saem muito bem para você conectar muitos dispositivos. Já na rede mesh você já tem uma rede otimizada inclusive para sua casa inteligente. Vai lá, dá uma assistida no vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês verem como que eu fiz a cobertura de 600 metros quadrados para vocês decidirem ou não aí pela rede mesh. Mas se vocês precisam de uma opinião, rede mesh é infinitamente melhor em relação aos extensores. Espero ter esclarecido todas as dúvidas e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!